Fala pessoal, Juliana Trentin do canal Fala Fono. Vim aqui conversar com vocês um assunto difícil hoje. Essa semana ainda eu comecei esse canal. E o primeiro comentário que eu recebi de uma pessoa que eu não conheci foi o seguinte: uma mulher pegou e enviou uma mensagem pra mim falando assim: olha, muito legal seu canal, as suas dicas, seus vídeos, mas você não tem uma palavra amiga pra mãe, não? E aí eu conversei mais com ela e tal, e vi que ela tinha 2 filhos com menos de 2 anos. Fiquei pensando muito sobre esse comentário dela de você não ter uma palavra amiga para as mães, não. Eu quero dizer que eu tenho, né? Não tenho uma palavra amiga, eu tenho muitas. E esse é o tópico desse vídeo agora. Eu queria começar falando sobre a maternidade. Qual é a essência da maternidade, né? O que é ser mãe? Ser mãe, inicialmente, abrir um espaço dentro do ventre para esse bebê crescer. Depois, abrir uma passagem para ele vir para esse mundo. Depois, abrir mão de muita coisa por esse filho, para ele caber na sua vida. Quando a gente é mãe, o centro do nosso universo é deslocado do nosso próprio umbigo para o umbigo daquela criancinha. Muitos autores, falando sobre a maternidade e o recém-nascido, eles não conseguem nem diferenciar a mãe do bebê. Eles chamam de binômio mãe-bebê. Porque esse bebê não tem uma psique formada, uma identidade, uma individualidade. E ele se apoia nessa mãe para construir tudo isso. Então a mãe, ela é o substrato desse neném em todos os sentidos. O sangue dela dentro do ventre serviu para alimentar esse bebê. Agora que ele nasceu, é o leite que é produzido pelo corpo dela que o nutre. Os autores falam que o bebê precisa da mãe para ser, que sem a mãe ele não é. Ele só existe no momento em que eles estão conectados, em que eles estão juntos, em que eles estão interagindo. Essa interação, ela é permeada pela linguagem, não só a linguagem verbal, como outros níveis de linguagem. E esse bebê vai construindo assim uma identidade e uma noção de eu. Ele se apoia na identidade da mãe para se construindo. Essa mãe identifica e valida os sentimentos dele. E a linguagem nessa conjuntura não é apenas um meio pelo qual eles se comunicam. A gente fala que existe pensamento sem linguagem, mas a linguagem, uma vez que ela penetra um ser, um cérebro, ela é parte indissociável do pensamento e ela constitui esse sujeito. Então, a essa altura, deve ter muita gente brava comigo. Os psicólogos, porque eu estou tratando de uma maneira tão leviana e abreviada de um assunto tão complexo. E estudiosos da linguagem, por eu estar tratando da linguagem de uma maneira tão leviana e abreviada. Mas eu quero dizer que sobre esse assunto muitos já falaram mais e melhor, e especialmente escreveram mais e melhor. E eu não tenho a pretensão de me aprofundar nem mais 1 centímetro nesse assunto, nesse tópico. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque, minhas caras, meus caros, nesse processo todo é muito comum e até natural e esperado que as mães tenham um certo nível de obsessão pelos seus próprios filhos. Sem isso, seria muito difícil essa interação e o desvendar desse bebê, dessas necessidades que ele tem. E todo esse movimento psicológico de ser um com seu bebê, de emprestar a sua psique para aquela criança poder existir, de constituir através da sua linguagem aquele ser humano. Isso não é um movimento que acontece com facilidade e sem alguma dor. Em toda a sua complexidade, esse momento tem que ser respeitado e tem que ser cuidado. Se você é companheiro ou amigo de uma pessoa que recém se tornou mãe, o seu papel é ao mesmo tempo dar espaço e dar apoio. O seu foco não deve ser o bebê, ajudar o bebê. O seu foco deve ser ajudar essa mãe no que ela pedir, no que ela precisar. E se você, pessoa que me escuta, está passando por esse momento, saiba que é difícil para todo mundo, até para quem não admite. Meu conselho para você é aprenda a pedir ajuda. Construa uma rede de apoio, pessoas boas mesmo. E se dê um desconto, se dê muito desconto. Esse processo que você está passando não é nada simples, como eu já expliquei. Não é fácil. Mães choram, muitas vezes, por desespero, por cansaço, não entender o que está sentindo, por não se sentir você mesma. Não pense que isso só acontece com você.
E também não pense que não existe ajuda, existe ajuda. Se você precisa, busque ajuda. Se você acha que está com depressão, converse com seu médico. Se faz necessária uma vila para cuidar de uma criança. Então, por isso que eu falo dessa rede de apoio, né? E se você é mãe ou sogra de uma pessoa que recém se tornou mãe, cuide dessa mãe. Esquece um pouco o seu netinho e dá atenção para essa mãe. Faz comida para ela, faz café da manhã para ela. Pergunta se ela quer que você fique com o bebê, para ela tomar um banho, para ela usar o banheiro. Cuide da casa, faça refeições para ela, mas deixe espaço para essa pessoa ser a mãe que ela quiser e não a mãe que você espera que ela seja ou a mãe que você foi. O assunto é sério, é meio tenso, fico emocionada de falar sobre isso, porque eu sinto muita empatia por essas pessoas, porque eu também tenho as minhas dificuldades, passei os meus momentos, chorei muito. Isso não significa que a gente deixa de gostar dos nossos filhos, não é porque eles dão trabalho que a gente deixa de amá-los, não é porque a gente às vezes fica triste que a gente é infeliz, né? A vida continua, tenha bom ânimo, força e peça ajuda. Esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Essa é a palavra amiga que eu tenho a oferecer, né? Se você está passando por momentos difíceis, não é porque você é fraca, é porque a situação é difícil mesmo. Bola pra frente. Estamos juntas nessa. Você é nova aqui no canal, bem-vinda ao canal. Se você gostou, se inscreva. Se você conhece uma mãe que precisa ouvir isso, compartilhe. Então, por hoje é só, é o que eu queria deixar pra vocês. Até a próxima, pessoal.